Com vocês em biologia. O nosso tema da aula de hoje é ecologia. Ecologia. Você sabe que logia é um sufixo que está relacionado com o estudo. O estudo da eco. O que é isso, professor? Estudo da eco. Nós vamos ver. Opa, isso aqui não pode não. Acabei de, fazer uma coisa feia ali. Ecologia. Oikos. O que significa oikos? Então, ecologia, o termo foi empregado pela primeira vez por Haeckel em 1866. Vejam que não é um negócio tão novo, tão recente. Mas a ecologia começou a ter um grande destaque de uns anos para cá, principalmente devido a um acentuado aumento da temperatura do meio ambiente, do nosso planeta, e ter derretimentos, e ter tufões, e ter coisas, fenômenos naturais que a gente não tinha com tanta facilidade. Não era tão frequente, era bem mais raro. E aí tem toda uma parte de desequilíbrio ambiental, poluição de água, poluição do ar, poluição do solo. Isso, só para vocês terem uma ideia. Vamos pegar aí os casos das barragens de Mariana eu ia falar Sobradinho, Brumadinho. Sobradinho era também um outro desastre ambiental, que foi quando eles recobriram uma região do sertão para fazer um alagamento, para fazer uma usina hidrelétrica. A barragem de Sobradinho. Tem até música do Sai Guarabira. Ó, é que é da minha época, quando eu era jovem, foi que aconteceu esse fato de se gerar essa represar as águas. Então, falando de Mariana e de Brumadinho, que são casos mais recentes e casos assim de grande repercussão internacional, nós temos a contaminação do solo, da água dos rios, do ar, e isso traz grandes malefícios para a população. Veja, temos países em que praticamente é tanta poluição durante a atividade industrial que as pessoas são obrigadas a usar máscaras. Professor, mas no Covid todo mundo usou máscara. Então, só que peguemos a China como exemplo, Japão, mas principalmente China. Ali é praticamente o ano inteiro. Não precisa ter Covid, não precisa ter nada. É poluição o dia inteiro. Na Índia, na China, na Índia, na Indonésia, em países de grandes populações, extremamente populosos, nós temos uma geração de resíduos de lixo que não são tratados, esses resíduos não são corretamente tratados e acabam por trazer todo esse dano ambiental. Portanto, eco vem de casa, de ambiente, logia, o estudo do ambiente, o estudo da nossa casa. Por quê? A gente mora nesse planeta. Ah, professor, mas tem gente em outro planeta. Problema dele. Estamos falando do nosso. Eu não estou lá, eu estou aqui. Isso suscitou, vamos pensar na química, a necessidade de se ter o reuso de solventes, a necessidade de se ter o reaproveitamento de catalisadores, de intermediários de reações químicas e mais, mudar rotas químicas para que se usem menos catalisadores, para que elas sejam mais produtivas, então você tem um rendimento maior da reação, para que se gaste menos da matéria-prima e chegue ao máximo possível de produto acabado. Para isso, surgiu uma história aí recente que é a tal da química verde. A química verde tem toda essa análise, tem todo esse viés de tentar economizar, reutilizar, reempregar, aumentar a sua eficiência, gastar menos matéria-prima e sempre que possível com o máximo de benefício e o mínimo de dano ambiental. A gente sabe que estamos muito longe disso, mas temos já alguns projetos, alguns locais em que isso é muito valorizado. Agora, em país pobre, camarada não tem nem esgoto, ele não tem nem água encanada, ele não tem educação,
Não é que ele é mal educado, ele não tem a educação, ele não tem uma formação cultural. Fica difícil, né? Fica difícil, porque o cara não compreende que o descarte de um lixo ou o material que ele joga num rio, que isso aí vai afetando a vida dele, mas também afeta a vida dos outros. A pesca predatória. Quer dizer, nós temos aí N exemplos que ficaríamos aqui praticamente horas e horas falando disso aí. Chuva ácida, tufões, assoreamento de rios, contaminação do solo por indústrias, enfim, uma gama de assuntos. Eu vou prosseguir aqui com vocês, trazendo, portanto, esse conceito. Ecologia é o estudo, da interação. Inter é entre. Ação é a ação que ocorre entre os seres vivos, entre eles próprios e com o meio ambiente. Portanto, esse é um bom conceito para ecologia. É o estudo, portanto, logia, né? A logia é o estudo das interações dos seres vivos entre si próprios e com o meio ambiente. Portanto, nós vamos ver, por exemplo, relação entre as populações. Nós vamos ver que existem situações em que existe uma convivência entre as espécies de uma forma harmônica ou desarmônica. O que leva a isso? É a fonte de energia, ou seja, o alimento. As pessoas brigam por comida, pessoas matam por comida e são racionais. Imagina os seres irracionais, né? Que são, por exemplo, várias espécies. E nós vamos ver como que elas se relacionam, como elas se interrelacionam. Belezinha? Vou trazer aqui um apanhado, que eu acho que eu já falei uma boa parte disso para vocês. Vamos ver aqui. Então, nas últimas décadas, a humanidade parece ter despertado para problemas ambientais causados pela expansão da população humana. Cara, isso aqui é extremamente importante, né? Nós temos um crescimento da população que é gigantesco. Só que a gente entra naqueles velhos chavões que um cresce na forma exponencial e outra em forma geométrica, né? Em proporção, né? Você sabe lá da matemática, das PAs, PG, progressão geométrica, progressão aritmética, não é isso? Então o que acontece? Um crescimento exagerado da população, sem ter controle de natalidade, às vezes, que em algumas situações particularmente eu penso que são necessárias essas medidas. Você pega um bairro que tinha ali, vamos dar um exemplo comum, aqui perto da minha casa, tem uma mata muito grande. Eu disse tinha porque já está acabando. E aquilo ali era uma fazenda. O que foi feito? Como aqui é uma área nobre na cidade, muitos querem migrar para a área nobre da cidade. Tinha essa fazenda. Foi feito um loteamento. Na verdade, vários. Abriram 4 ou 5 condomínios de residência e um lago natural que tinha aqui, eles têm uma mata muito bonita, muito bonita. O que foi feito? Eles lotearam toda essa margem da mata, todo esse entorno. Em frente dessa mata, só para vocês terem uma ideia, atrás da mata, condomínios de residências. Na parte frontal da mata, vamos considerar assim, 11 prédios. 11 prédios. Prédios aí por volta de 25 a 30 andares. Com 4, 3 ou 2 apartamentos por andar. A maior parte com 4 por andar. Torres e torres. Não vai ter estrutura? Será que vai ter estrutura para abastecimento de água? Olha o tanto de pessoas que vão morar, né, que vão residir nessa região. Lixo. O lixo é corretamente tratado? Corretamente dispensado? Eu não vejo isso. Portanto, acaba tendo a degradação de um ambiente nativo pela presença humana. Quem traz os danos, de uma maneira geral, presença humana. A natureza já tem os seus próprios eventos, mas os eventos humanos são muito destrutivos. Grandes enchentes. Por quê?
porque impermeabiliza praticamente todo o solo. O centro urbano, praticamente, é raridade você ter uma cidade pensada com reuso de água, com reaproveitamento de água e mais, com permeação da água no momento da chuva. Se a água cai no local que tem asfalto, não tem para onde escoar, ela vai para as galerias e ela vai seguir um caminho. Só que toda a água das galerias vão seguir o mesmo caminho, acúmulo de água. O rio não suporta, é um volume muito grande, porque a água não conseguiu permear o solo. E aí, transbordamento, alagamento, mortes, desabamentos, danos, prejuízos. E aí o cara fala assim, nossa, a gente está com muito azar, né? O que está acontecendo no mundo? Está acontecendo que a maioria vamos dizer assim, da implementação de condomínios, de residências, não são trabalhadas, não são pensadas, não são programadas. A maioria não é programada. Essas ações de desenvolvimento, ela não é muito boa sobre o ponto de vista ambiental. Nossa, foi feito ali um lugar, ficou lindíssimo, um prédio maravilhoso. Tá, e o que traz de danos para o ambiente? Professor, então você acha que não tem que construir? Não, eu acho que tem que construir. Só que tem que construir de uma forma que seja ecologicamente favorecido, né? Favorável, de você não ter apenas o aspecto dano. Pode ter reutilização, pode ter um tipo de aumento de plantação de mata, preservação das matas ciliares, diminuir assoreamento dos rios, enfim. Eu não sou o melhor cara para falar disso aí não, tá? A minha bagagem como um ecoxiita é bem pequena. Eu sou muito mais do urbano do que do rural, mas adoro o rural, né? A parte rural. Adoro, é onde você tem um mar, onde você tem pássaros, onde você consegue ter coisas muito diferentes que não se tem na cidade. Quem acompanhou o coronavírus na Itália, que a cidade fez o lockout, né, o blackout ou o grande confinamento, os golfinhos voltaram para os canais de Veneza. Fazia décadas que não tinha golfinho ali. Foi um espetáculo, pelicanos voltando em alguns lagos, um espetáculo da natureza. E por que isso cessou? Por causa da ação agressiva do homem. Eu fui em um momento na Argentina, não no Chile, em que um senhor falando para mim que tem uma cidade que tinha uns cisnes negros, coisa mais linda, cara, e que tinha um parque que era onde eles faziam aquela migração. São aves migratórias. E o que acabou acontecendo é que as pessoas começaram a matar os cisnes para fazer, por exemplo, comer carne e para fazer travesseiros com as penas. Eles pararam de ir para lá. O animal, ele tem eu penso assim, ele tem essa sensação, ele tem esse sentimento. Quem tem bichinho de estimação, cachorro, gato, sabe do que eu estou falando. Eles sentem isso. E aí, essas aves pararam de ir para aquela região. O que eles fizeram? Eles pararam de matar as aves migratórias. Elas começaram a voltar timidamente e foi proibido por lei o abate do cisne. Bom, a população começou a aumentar conforme foram passando os anos. Quando eu fui, estava um espetáculo, era a época de migração. E sabe o que tinha? Olha que coisa bacana. Tinham esculturas dos cisnes nas praças, no parquinho. Sabe para quê? Ele me disse que é para a criança saber que o cisne é amigo, que o cisne faz parte do ambiente, que o cisne tem que ser preservado. Eu achei muito interessante essa ideia. E poucas vezes você vê isso no país. Infelizmente no Brasil, se puser um cisne na beira do lago de concreto, os caras quebram tudo. Eu já vejo muita gente assim com esse, talvez pela minha profissão, com o viés, né? O cara tem aquela intenção de depredar, cara. Não é nem patrimônio público, é de depredar. Tem um negócio bacana ali e tal, ele vai lá e quebra. Por simples prazer. Quer dizer, para mim é uma idiotice. Prosseguindo.
Então, é preciso fazer algo para evitar a degradação do ambiente favorável à vida em nosso planeta. Os conhecimentos ecológicos são fundamentais para tentarmos reverter alguns dos graves problemas ambientais que nós mesmos provocamos. A primeira atitude para proteger o ambiente é procurar compreender a intrincada rede que interliga os seres vivos e o meio. Não precisa nem falar isso aí. Teve tempos atrás, nos Estados Unidos, o uso de um defensivo agrícola, não vou falar o nome, um defensivo agrícola que era assim, altamente herbicida. Altamente herbicida. Ele matava algumas ervas daninhas. Só que ele também matava alguns tipos de abelhas. Sabe o que acabou acontecendo? Eles acabaram com a plantação, que era o sustento, né, para retirada de pólen para essas abelhas. Se acaba o alimento, as abelhas morrem. Ou morrem ou vão embora daquele local, não voltam mais. E o que acabou acontecendo? Um desequilíbrio ecológico nesse local. Quando a gente fala em animais em extinção, ou seres em extinção, é muito perigoso. É extremamente perigoso. Quando a gente fala em desequilíbrio ecológico, principalmente que envolva a população de algum tipo de animal, algum tipo de ser vivo, seja ele inseto ou não, extremamente perigoso. Vamos falar um pouquinho aqui de uma das maiores pestes que nós tivemos. A peste negra na Europa. Matou, dizimou acho que 1/3 da Europa, da população inteira, se não me falha a memória. Coisa de 200 ou 70 milhões, mas coisa na casa de muitos milhões. Por que isso, professor? Porque eles resolveram, olha, eu vou falar um negócio aqui, parece que foi a religião, a igreja católica, dizendo que os ratos, foi isso mesmo, foi um papa, Bartolomeu, Nicolau IV, alguma coisa assim. Um papa, ele instituiu que o rato era um ser que deveria ser caçado, que deveria ser morto, porque ele trazia informações do demônio ou algo maligno. Beleza. Acabaram com a população de rato. Certo? Eu acho que a história é mais ou menos essa. E aí, quando você acaba com a população, outra população que era predada por ele, não tem mais o predador. O homem se alimenta de população B, do predado. Se você acaba com A, alguém deixa de matar o B. E a população de B só aumenta. Então foi isso que levou à peste, né, a peste negra. Tinha alguma coisa a ver com rato, viu? Na minha idade eu já não estou lembrando também de tudo não. Mas só para vocês terem uma ideia, qual que é o risco de você causar um desequilíbrio. Essa última frase, achei muito interessante. Compreender a intrincada rede. A intrincada rede que interliga os seres vivos e o meio ambiente. Portanto, quando você começa a causar um desequilíbrio, os danos são gravíssimos. Vamos prosseguir? Vamos ver aqui uma coisa, uma comparação de ecologia e economia. Eco e ecologia, nomia. São coisas que não se casam muito, né? Tem o mesmo prefixo, estão relacionados com uma casa, com um ambiente, só que essas coisas não se casam muito bem. Não vem se casando muito bem há muitas décadas. O que é a ecologia? É o estudo do ambiente. E o que é a economia? É o manejo do ambiente. Alguns chamam simplesmente de destruição do ambiente, porque trazem aí incêndio nas florestas, poluição do solo, poluição das águas, do ar, extração exacerbada de recursos naturais, extinção de espécies
e déficit na qualidade de vida. Quem faz isso? A anomia, o manejo, a economia. Beleza? E eu trouxe uma chargezinha bem interessante para vocês avaliarem. Olha que charge interessante. Eu gostei muito quando eu vi. É mais ou menos assim, meu filho. Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar. Tudo isso para gerar dinheiro. Com o dinheiro, eles vivem melhor, pois podem cuidar da saúde e se alimentar. Aí o filhinho fala, tá, só não entendi porque são chamados de racionais. Olha, quase que uma situação de desertificação, né? Cortando a madeira. Extração ilegal de madeira, principalmente na Amazônia, é algo extremamente grave. Ah, professor, então o senhor é contra extrair recursos naturais da Amazônia? Eu não sou contra, mas que isso tem um controle. Nós temos possibilidades de ter um manejo sustentável, de ter a reposição de corte de madeira. Por exemplo, tem plantações aqui na minha região de eucalipto. É tudo manejo. Eles plantam, colhem, replantam, colhem, fazem a rotação do solo. Isso que é importante, para você conseguir recuperar o solo. Vamos a um outro conceito. Agora, ecologia. É o todo, né? É o todo, a relação entre as espécies e o meio ambiente. Agora, o que é a biosfera? Bio é vida, esfera é o nosso mundinho. Então, o que é o conceito de biosfera? É a região do planeta ocupado pelos seres vivos. Região do planeta ocupada pelos seres vivos. Onde é a biosfera? Os limites se estendem desde as altas montanhas até as profundezas das fossas abissais marinhas. É possível encontrar vida em todas as regiões do planeta, por mais quente ou mais frio que sejam essas regiões. Então nós temos aqui, ó, átomos. Átomos é o ar. Lito é o solo. Hidros é água. E a biosfera, que é todo o nosso local de vida onde nós tenhamos seres vivos. Então, onde estão os seres vivos? Quem assistiu aquele filme Procurando Nemo, sabe o que são as fossas abissais? Aquelas regiões extremamente profundas dos oceanos. E ali nós temos seres vivos que são muito diferentes, né? Muito diferentes. Existem seres que são completamente exóticos. Esse é o termo que a gente vai usar, exóticos. No Procurando Nemo tinha um filme, um peixezinho assim, né? Que existe, viu? Não é desenho, não. Vamos prosseguir? Falar um pouquinho da biosfera? Portanto, a biosfera, ela tem algumas divisões, vamos dizer assim, 3 partes distintas que nós vamos chamar de biociclos. Nós temos epinociclo, que são ecossistemas de terra firme. Nós temos o talassociclo, que são ecossistemas de água salgada. E liminociclo, que são ecossistemas de água doce. Portanto, ó, água salgada, água doce e terra firme. Professor, qual a diferença de água doce e água salgada? Tem açúcar? Tem açúcar? E não é esse o ponto de vista. A água salgada, ela tem um maior teor de sal. Tem um maior teor de sal dissolvido. E a água doce? Não é que ela seja doce. Ela tem um menor teor de sal dissolvido. Ela não tem glicose. Ela não tem açúcar. Tá bom? Professor, mas em casa eu faço água doce. Não, você faz água açucarada. Água doce é água dos rios, água dos lagos, água das geleiras. A água salgada, água do mar. Maior teor de sal, muito maior. Perceba que eu acabei de usar um nome que foi ecossistema. Esses conceitos podem aparecer na prova.
E como numa prova pode aparecer diversos conceitos, diferentes conceitos, eu trouxe alguns aqui para você brincar. Dê uma olhadinha. Ecologia é o estudo do relacionamento dos seres vivos com o ambiente. Beleza. O que é ecobiose? Parte da ecologia que estuda a relação entre seres vivos e o meio ambiente. Elelobiose, elelo, entre os seres vivos. Relação só entre os seres vivos. O que é xenobiose? Só entre indivíduos da mesma espécie. A relação entre as mesmas espécies. Como assim? A relação que existe entre os leões. Tá certo? Então, aí seria xenobiose. E o que seria aloiobiose? Entre espécies diferentes. Mesma espécie, espécies diferentes. Esses nomes, eles costumam cair em prova? Não, mas a hora que cair, você toma uma tarraquetada na cabeça. Não sabe nem o que aconteceu. Vamos ver mais um conceito agora de população. Fácil, né? A população brasileira. Quem que é a população brasileira? Os humanos que moram no Brasil. Ah, mas você só tem população de humanos? Não, nós temos população de plantas. Eu acabei de falar de uma plantação de eucaliptos, né? Que essa plantação depois eles cortam para fazer celulose, para fazer madeira, né? Derivados que podem usar madeira, que podem usar, por exemplo, para fazer lápis, para várias coisas. Carvão, belezinha? Carvão vegetal. Portanto, a população de pinheiros, de eucaliptos, temos a população de insetos, as abelhas, temos população, por exemplo, de elefantes. Então, população, você já entendeu? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Como assim? É um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Só que tem um detalhezinho complementando aqui, ó, convivendo numa mesma área comum. Portanto, esta é uma população de eucaliptos, por exemplo, no estado do Paraná. Mas, no estado de São Paulo, tem uma outra plantação de eucaliptos. Esta é uma população de elefantes, por exemplo, na África do Sul. Ah, mas você pode ter em outros países elefantes. Lá, nós teríamos uma outra população. Beleza? Agora a gente vai para um outro conceito. Comunidade. Professor, comunidade eu já sei. Moro no Rio de Janeiro, conheço aí as comunidades. Então, cara, só que nós vamos falar de comunidade biológica. Você não está muito longe do conceito. Se você já tiver essa visão, já fica próximo dela. Como assim? Dá uma olhadinha nisso aqui. Comunidade é o conjunto de populações que vivem em uma mesma região. Portanto, nós temos aqui uma comunidade aquática, por exemplo, no oceano, aqui no estado de São Paulo, na praia, sei lá, não sei se tem corais assim, mas vamos pegar, na praia de Ubatuba. Beleza. Mas nós temos outras populações que vão conviver juntas em outros lugares. Portanto, cuidado com esse conceito. População é um tipo só de espécie. Um tipo só de espécie. População. Que reside e habita um dado local. Comunidade. São vários indivíduos de diferentes espécies que convivem num dado espaço físico, num dado ambiente, num dado local. E aí nós vamos ter os biótopos. O que é biótopo? Bio é vida, topo é lugar. Biotopos. Então, biótopo é a região ambiental em que vivem as comunidades biológicas. Não se esqueçam, hein? Topos. Tem uma profissão, né? Um estudo na geografia, topologia, não é isso? Vocês vão estudar em geografia topologia de certas regiões do país, como que é esse ambiente. Aí, nós vamos ter dois conceitos que você não pode misturar. Não pode. Um é o endereço, o outro é a profissão. O outro é a profissão. O que você está falando, professor? São dois conceitos
que a banca às vezes pode colocar invertido para vocês, ou errado. Muitas vezes a banca troca, ou traz um conceito diferente. Estou falando de habitat e nicho. Habitat é onde o cara habita. Portanto, se você pensar em habitat, estamos falando do endereço, né? É muito legal o espanhol. Você vai num hotel e ele fala qual é o nome da sua habitación. No Brasil fala assim, pega o quarto tal, apartamento tal, ou apartamento 35. Lá é habitação, é onde vai viver, onde vai morar, pelo menos por um tempo. Na biologia, é exatamente isso, o habitat. O que é o habitat? Diferente do nicho. O habitat é o lugar físico onde vivem os organismos. Seria o endereço da espécie. Qual o local? Professor, então o habitat típico do elefante seria, por exemplo, o Pantanal brasileiro? Cara, não tem elefante no Pantanal brasileiro. Não é o habitat dele. Não é o habitat dele. Tá certo? Algumas espécies existem em dados habitat. Não existem espalhados uniformemente no planeta inteiro. Tá? Na biosfera inteira, não é assim. E o próximo conceito? Nicho ecológico. É o lugar funcional ocupado por uma espécie dentro do seu ecossistema. Nicho é a participação ativa ou passiva no ambiente. A gente diz aqui brincando que nicho é a profissão. Beleza? Vamos prosseguir? E aí nós vamos trazer o conceito de ecossistema. Vamos lá? Refazer, né? É o conjunto de seres vivos, então ecossistema. É o conjunto de seres vivos e do meio ambiente em que eles vivem e todas as interações desses organismos com o meio ambiente e entre si. Então, por exemplo, nós temos uma floresta sendo um ecossistema, um rio é um ecossistema, um lago pode ser um ecossistema, um jardim também. O que os ecossistemas apresentam? Dois componentes básicos. A parte viva, que é o biótico, então, digamos assim, é a parte viva, que são as comunidades vivas, como as plantas, animais e micro-organismos. E a parte, que eu vou chamar assim, de mineral, vamos colocar assim, são os elementos físicos e químicos do meio ambiente. Como, por exemplo, nutriente, água, ar, gases, energia, substâncias orgânicas e inorgânicas. Mineral era tudo aquilo que não era relacionado a um ser vivo na química orgânica. Então a gente vai colocar assim, a parte inanimada, sem vida. Beleza? Então, fatores bióticos. Vejam, bióticos, bio de vida. Abióticos, o A é uma negação. Fatores bióticos, nós já vimos. Fatores abióticos. A luminosidade do ambiente, a temperatura, salinidade da água, pH da água, entre outros. Beleza? São muitos conceitos no início e aí a gente vai trazer isso para vocês. Eu vou trazer aqui os tipos de ecossistemas. Podem ser classificados em dois tipos, o natural e o artificial. O que é o natural? É o que já existe na natureza. E o que é artificial? É aquilo que o homem produz. Por exemplo, uma represa hidrelétrica, ela é natural? Não, ela é artificial. Esta é a classificaçãozinha, essa diferença. Naturais compreendem todos os ecossistemas formados naturalmente, sem intervenção do homem. Por exemplo, os bosques, os desertos, os oceanos. Mas nós temos os artificiais, que é tudo aquilo que o homem modificou. Produção de açude, as plantações que ele fez, o aquarismo. Então, isso tudo, né, faz parte de conceitos que podem aparecer na sua prova, porque estão relacionados com ecologia. Agora vem um negócio bacana.
ecótono. Ecótono. Esse conceito pode guardar. Por quê? Vira e mexe, ele aparece. Ecótono. O que é o ecótono? É uma zona de transição entre dois ecossistemas. Na matemática, se você pegasse dois conjuntos, seria a intersecção entre os conjuntos. Então você tem o conjunto A e o conjunto B e parte, por exemplo, quem lê o jornal A, quem lê o jornal B, e aqueles que leem o A e o B seriam intersecção. Portanto, dê uma olhadinha nesse conceito. Ecótono, transição entre dois ecossistemas. Claro, eles têm que ser vizinhos, né? Porque vocês estão transitando, estão passando de um para o outro. Estamos passando do ecossistema 1 para o ecossistema 2. Aqui, esse em vermelhinho, é a região de transição, chamada de ecótono. Professor, esse conceito já aparece mais em prova? Parece sim. Eu vou trazer agora um apanhado geral para a gente começar a fechar uma ideia. Nós vimos população, vimos comunidade, vimos ecossistema e vimos biosfera. Como essas coisas estão relacionadas. População de girafas. Aí aqui nós temos as girafas convivendo num dado ambiente com outros seres vivos e passamos a ter um ecossistema onde nós temos diferentes populações em relação com o ambiente. E aí isso tudo perfaz o que a gente chama de biosfera, a nossa esfera, esfera da vida. Que coisa poética, né? Que coisa bacaninha. Daí, pessoal, também pode aparecer para vocês a banca pedindo esse grau de organização. Qual que é o grau de organização mínimo que nós temos para um ser vivo? Lembra? Citologia, célula. Daí as células que têm lá suas atividades, suas diferenciações, elas geram um tecido. Depois um órgão. Como que isso tudo cresce até chegar à biosfera? Vamos ver? Então nós temos, eu já falei isso para vocês, né? Setoso, e agora a gente vai aumentar isso aqui. O setoso, a gente viu isso até na primeira aula de citologia. Beleza? Como que forma, né? Célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Então, célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Isso aqui é um indivíduo sozinho. Então, isso aqui seria a formação de um indivíduo. Vamos pensar assim. Aí, população. Vários indivíduos. Vários indivíduos. De uma mesma espécie. Então, mesma espécie. Aí nós temos um conjunto de população, se chama comunidade. Conjunto de comunidade convivendo, nós temos o ecossistema. E no conjunto de ecossistema forma a biosfera. Portanto, a gente parte da célula sob o ponto de vista da biologia. Mas do ponto de vista da biologia, nós temos coisas menores ainda, que seriam os órgãos, as organelas, as pequenas organelas. Só que do ponto de vista químico, quem forma essas organelas são substâncias, são moléculas. E químico ainda, quem forma as moléculas? São os átomos. Portanto, a gente parte do mínimo, né, da estrutura mínima conhecida para a máxima conhecida. Beleza?